Vamos lá então para a nossa aula de história e nós iremos falar sobre meios de transporte. No seu dia a dia, quais tipos de transporte você costuma utilizar, né, para se locomover? Você utiliza carro, ônibus, trem ou bicicleta? Pense aí. E você consegue imaginar como eram os meios de transporte no passado? Então vamos lá, como você se locomove na sua cidade? As maneiras mais simples de uma pessoa ir de um lugar para o outro é caminhando. Mas o que fazer quando se tem de ir a um local muito distante ou de forma mais rápida, quando não é possível ir andando? Então, para esses casos, existem os meios de transporte. Além de auxiliar no deslocamento de pessoas, os meios de transporte eles também servem para transportar mercadorias. Então, por isso, eles são muito importantes para o nosso dia a dia e para o comércio. Então, você já observou quais deles estão presentes na sua rua ou no seu bairro? Então, vamos observar aqui essa ilustração. Então, aqui aparecem vários meios de transporte, né? Aqui, ó, tem os meios de transporte que nós utilizamos de acordo com as nossas necessidades. Então, existem os tipos de meios de transporte. Então, nós vamos conhecer. Então, existem os transportes aéreos, né, que são os meios de transporte que se deslocam pelo ar. Então, aqui nós temos, são meios de transporte que percorrem grandes distâncias muito rápido. Então, o balão ele é o mais antigo meio de transporte. Ele é movido a ar quente. Hoje ele é usado principalmente no transporte de pessoas em passeios turísticos. O avião, ele é o maior meio de transporte aéreo. Então, com ele é possível ir de São Paulo ao Rio de Janeiro em poucos minutos e de um continente para o outro em poucas horas. O helicóptero ele é um meio de transporte aéreo comum nas grandes cidades. Então, ele costuma ser usado em deslocamentos rápidos e no resgate de vítimas em acidentes. Os meios de transporte aquáticos. Então, eles são aqueles que se deslocam pela água, né? Os barcos, navios, lanchas, canoas, entre outros. E a finalidade desse transporte pode transportar pessoas até o de grandes e também grandes quantidades de mercadorias. Então, esse navio aqui, ó, ele é usado no transporte de pessoas e de cargas. Então, ele pode levar muitas toneladas dos mais diversos produtos de um local para o outro. E a canoa é um meio de transporte muito utilizado pelos povos indígenas no Brasil. Então, aqui nós temos, né, a imagem de um indígena, nesta foto aqui lá em Roraima. E meio de transportes terrestres, que é o que a gente mais convive com eles, né? São meio de transporte terrestre porque eles se locomovem, se deslocam por terra, né? Pode ser asfalto ou trilhos. E também existem os veículos terrestres, né? Mais comuns, que são os automóveis, que são chamados de carros. E tem as carroças também, as motocicletas, bicicletas, ônibus, caminhões, os trens e os metrôs. Então, o carro e a motocicleta são os meios de transporte individuais mais utilizados pelas pessoas. A carroça é um meio de transporte mais antigo. Ela é movida por tração animal, ou seja, por cavalo, burros ou bois. E ainda é utilizada no dia de hoje, elas são muito utilizadas, especialmente na zona rural. A bicicleta é um meio de transporte terrestre ecológico, pois não polui o meio ambiente. Então, muitas pessoas a utilizam para se deslocar. E atualmente, em algumas cidades brasileiras existem ciclovias, que são espaços exclusivos para as bicicletas, em que os ciclistas podem se deslocar com segurança. O trem. O trem é um meio de transporte muito antigo no Brasil. Então, ele
faz parte da nossa história desde o século XIX. Então, desde então, ele passou por muitas inovações tecnológicas, mas continua sendo usado para transportar cargas e pessoas. E há trens urbanos também nas grandes cidades, né? As pessoas usam para se deslocar de um bairro para o outro, de um município para o outro. O metrô também é um dos transportes coletivos mais utilizados nas grandes cidades. Ele é movido a eletricidade, percorre grandes distâncias em curtos períodos. Então, ele utiliza túneis. Então, ele sem ocupar um espaço no trânsito entre veículos, né? O espaço que ele ocupa não é no asfalto, lá nas rodovias, são em túneis. O caminhão é um dos principais meios de transporte de mercadorias no Brasil. Ele leva produtos de uma região para outra pelas rodovias, percorrendo longas distâncias em horas ou dias. E atualmente, o ônibus, ele é um meio de transporte coletivo mais usado no mundo. Ele pode transportar até 70 passageiros de uma só vez. Se esse mesmo número de pessoas utilizasse meios de transporte individuais, como carros ou motos, ocuparia mais espaço nas ruas e emitiria muito mais poluentes. O trânsito. Chamamos de trânsito o movimento de pessoas e de veículos pelas ruas, avenidas, rodovias e estradas. Então, para manter o fluxo de pessoas e veículos organizado, a fim de evitar acidentes e aumentar a segurança das pessoas, existem algumas leis que devem ser respeitadas por pedestres e motoristas. Então, vamos observar as leis aqui. O pedestre ele deve se locomover sempre pela calçada. Antes de atravessar a rua, é importante ele olhar para os dois lados, verificar os sinais de trânsito, seguir sempre pela faixa de pedestre. Os veículos não motorizados também necessitam obedecer as regras de trânsito. As bicicletas, por exemplo, onde não há ciclovia, têm de circular no mesmo sentido dos carros. Os ciclistas só podem andar na calçada se descerem da bicicleta. Eles também devem usar os equipamentos de segurança exigidos. E os veículos motorizados, como carros, motos, caminhonetes, precisam circular pelas ruas respeitando a sinalização e os limites de velocidade. Além disso, eles devem estacionar somente em locais permitidos. E existe a sinalização de trânsito, também é um modo de organização, né? Então, ela serve para garantir a segurança do motorista, pedestre nas ruas, avenidas e rodovias. Então, existem diversas placas. E nós temos algumas. Esta aqui é proibido estacionar, parada obrigatória, área escolar e presença de crianças nessas áreas. E também o semáforo, que nós já conhecemos bastante, né? Ele é um instrumento importante para a segurança no trânsito. Então, existem dois tipos de semáforo. Existe o para o motorista e para o pedestre. O do motorista é esse daqui. Ele tem 3 luzes. Cada luz tem um significado. Então, a luz vermelha significa pare. Ela indica que o motorista deve parar o carro. A amarela significa atenção. Ela dá o sinal ao motorista de que qualquer momento ele pode ter que parar. Então, portanto, ele deve diminuir a velocidade do veículo. E a luz verde significa siga. Ela indica que o motorista pode andar normalmente pela rua. Aqui nós temos o semáforo para pedestre, né? Então, ele costuma estar próximo à faixa de pedestre e ele ajuda as pessoas a atravessar com segurança. Então, ele tem 2 luzes, a vermelha e a verde. Então, a vermelha indica que o pedestre não pode atravessar a rua, ele deve aguardar até a luz ficar verde. E a luz verde indica que o pedestre pode atravessar a rua.
Então, os meios de transporte, eles têm história. Então, até cerca de 1800, o transporte de pessoas e de mercadorias no Brasil era feito principalmente por carroças, cavalos e mulas. A partir dessa época, várias invenções foram surgindo e provocaram grandes transformações nos meios de transporte. Então, nós vamos conhecer alguns deles aqui. Aqui é uma locomotiva a vapor, né? Uma das maiores mudanças no transporte ocorreu há mais de 200 anos, com a invenção da locomotiva a vapor. Era um trem puxado por uma dessas locomotivas, passou a conseguir transportar rapidamente uma grande quantidade de passageiros e mercadorias. Em 1850 foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil, que ligava a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. Então, com o passar dos anos, novas ferrovias foram sendo instaladas. Por volta de 1950, o trem havia se tornado o principal meio de transporte nas cidades mais importantes do país. Então, essa fotografia ela mostra a locomotiva que era chamada de Baronesa, que puxou o primeiro trem a circular no Brasil. Atualmente ela está exposta no Museu do Trem no município de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Essa foto é de 2000. O bonde elétrico, ele transportava pessoas, né, nas cidades e facilitou muito, né, o transporte de pessoas com o bonde elétrico. A primeira cidade em que esse meio de transporte foi utilizado de forma regular foi Cleveland, nos Estados Unidos, a partir de 1884. No Brasil, a primeira cidade a utilizar o bonde elétrico foi o Rio de Janeiro, em 1892. Poucos anos depois, várias outras cidades brasileiras também passaram a utilizar esse meio de transporte, como São Paulo em 1900 e Recife em 1914. Aqui nós temos uma fotografia que mostra um bonde elétrico circulando por uma rua da cidade de São Paulo, por volta de 1902. O automóvel, né? A introdução de novos meios de transporte nas cidades por volta de 1900 gerou muitas transformações no modo de vida das pessoas. Um dos meios de transporte que causaram maior impacto foi o automóvel. O automóvel aqui, né, numa rua da cidade do Rio de Janeiro, em 1912.